Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, aqui com o Senhor, com a palavra. Nós vamos seguindo, estamos no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, está no exílio da Babilônia. Judá e Jerusalém foram destruídos, eles já estão há algum tempo lá no exílio, e o Senhor então começa a falar com o profeta Ezequiel lá já na Babilônia, trazendo então uma palavra profética para esse tempo que ele está vivendo ali, para o povo de Judá, de Jerusalém, para todos os judeus israelitas que estão ali exilados. E o Senhor vai falar de maneira poderosa com eles ali, e não só com eles, mas conosco hoje também, através de cada uma dessas profecias. Hoje a gente já está no segundo dia dessa semana, terça-feira, dia 27 de agosto. Essa semana aí, a gente vai passar a semana toda dentro do livro de Ezequiel, e semana que vem a gente finaliza ele, né? Deixa eu ver se vai 2 semanas e mais um pouquinho, né? Quase 3 semanas aí dentro do livro de Ezequiel. Então, é um livro também bem grande, né? Com bastante capítulos, mas a gente vai vendo o desenvolvimento aí das profecias e do que o Senhor está ministrando na vida do povo ali lá no exílio. E para nós hoje, né? Também a aplicação desse texto nos mostra o que Deus está fazendo para os últimos dias também. Então hoje a gente vai capítulo 5, 6, 7 e 8, tá? Capítulo 5 diz assim: Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queime. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: Esta é Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: Você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor: Eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção, não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei, quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei.
Capítulo 5, o Senhor está falando de uma maneira alegórica, né? Ele fala para Ezequiel rapar o cabelo e a barba e distribuir essa quantidade de cabelo em várias situações. E aí ele fala o que ele vai fazer em seguida com Israel por causa do que eles fizeram com o santuário de Deus, que é o próprio templo ali, né? Mas está falando também deles mesmos, como a casa de Deus, como o santuário de Deus também somos nós. Então Israel foi desobediente e por causa disso a ira de Deus está sendo derramada sobre eles durante todo esse período e durante todo o exílio, né? Eles serão castigados por toda a desobediência que eles fizeram. Eles serão, muitos deles, mortos justamente porque desobedeceram ao Senhor. Capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras, seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram seus ídolos. Terão nojo de você mesmos, por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor. Esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto, entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todos os montes, o monte alto e em todo o topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Diblá. Onde quer que estiverem vivendo, então saberão que eu sou o Senhor. O Senhor está trazendo uma palavra contra todo Israel, na verdade. Ele fala dos montes porque está falando de toda a idolatria que aconteceu ali, de todo justamente a adoração, de toda a prática que era contrária à palavra de Deus. Então o Senhor está falando contra toda a terra que se voltou contra o Senhor, né? Fazendo tudo aquilo que ele não gostaria que eles fizessem. Você quer alguma coisa, meu amor? É, porque acho que já tá pronto. Tá bom, picada. A vovó vai descer depois, tá? Capítulo 7, gente, vamos lá? Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel. Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu a retribuirei por sua conduta e suas práticas em seu meio.
Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu a retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água, de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha e sua cabeça será rapada. Atirarão sua prata nas ruas e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. E não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virão uma desgraça após a outra e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e por seus próprios padrões eu os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Que texto poderoso, né? Eu comparo muito um texto como esse com o próprio texto de Apocalipse, né? Eu consigo ver que o Senhor está fazendo de forma pequena, né, a nação de Israel, aquilo que vai acontecer a todo o planeta Terra na volta de Cristo, né? Então a gente está vendo aqui, infelizmente, a ira de Deus sendo derramada sobre a nação de Israel, sobre as nações vizinhas, mas no final dos tempos nós teremos isso de forma mundial, nós teremos isso de forma global. Então eu consigo ver nitidamente a mão do Senhor realmente trazendo a sua ira, o poder sobre toda a terra, trazendo a aniquilação, né, de todo o inimigo de Deus
daquele que realmente se volta contra a palavra de Deus e decide viver a vida como eles bem entendem. Deus limpará a terra. Deus trará novamente a restauração de todas as coisas, porque Ele deseja habitar no meio do seu povo. Isso é desde o início, desde o Éden. Isso é desde quando Ele tira Israel do Egito. E aqui não é diferente. Deus deseja a restauração de todas as coisas. Para você fazer uma casa nova, você precisa derrubar a casa velha, limpar o terreno para construir uma nova edificação. Então o Senhor vai fazer isso com a terra e nós sabemos que isso vai acontecer. Capítulo 8, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava os ciúmes de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provocava os ciúmes de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro, e ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejante, animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam sentadas autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz, e ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Gente, capítulo 8 fala de uma visão, né, de um translado, né, de um arrebatamento que Ezequiel tem nesse momento. O Senhor o leva em espírito, né, ele é transladado, ele é levado em visão, num sonho, não se sabe exatamente como foi isso, mas a palavra do Senhor diz que ele tem uma visão. Estando lá na Babilônia, ele é levado até Jerusalém, e Deus mostra para ele o que está acontecendo no templo, dentro do templo, com as autoridades que ficaram lá em Jerusalém, ou o que eles faziam dentro daquele templo durante todo esse tempo em que aparentemente eles estavam adorando a Deus, quando na verdade estavam adorando os seus ídolos. Tudo aquilo que eles fizeram
que o Senhor reprova aqui na palavra, dizendo que são práticas detestáveis, são repugnantes, né? O Senhor está mostrando para Ezequiel o que ele estava vendo e que eles achavam que Deus não estava vendo. Nós temos as nossas práticas detestáveis, nós cometemos pecados e achamos que o Criador do universo não está vendo. Nós achamos que escondemos algo de Deus, quando na verdade o povo de Israel está vendo isso de forma prática, a ira de Deus sendo derramada por causa dos seus pecados, por causa das suas práticas repugnantes. É isso que a palavra está dizendo, né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso que Deus está falando aqui e que traz muito alerta para nós, para esses dias, porque talvez seja exatamente isso que Deus está vendo na terra nesses últimos dias também, até a volta de Cristo. E é por isso que a ira dele vai ser derramada de forma global, de forma mundial, para limpar então a terra de uma vez por todas, de toda a iniquidade. Amém, queridos? Então, terminamos aqui nossa leitura, que você possa aproveitar esses dias aí dentro do livro de Ezequiel. A gente vai ficar alguns dias aí, né, lendo o profeta. É poderoso demais esse livro. Ezequiel realmente está tendo uma visão espiritual a respeito de tudo aquilo que está acontecendo lá em Jerusalém, com toda essa destruição, com a ira do Senhor sendo derramada, e Deus está mostrando para ele por quê. Mas o que ele vai fazer também a partir disso, isso é muito bom. A gente vai ver mais para o final que o Senhor começa a prometer, né? As promessas do Senhor começam a ser dadas ao profeta Ezequiel e ele vai deixar registrado aqui no seu livro. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura a partir do capítulo 9 aqui, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.